Tem uma coisa que me chamou a atenção, eu estava lendo material sobre você, é o seguinte, você começa, faz essas operações de impacto, como se diz, que você tem impacto social e tudo, com o MST, e daí decide vender, digamos, a parte de mercado e aplicar tudo na ONG. Agora, essa ONG ela tem que ter retorno até para poder devolver trabalho. Como é que vocês casam, digamos, a necessidade de retorno com a visão social? De que maneira que vocês analisam os projetos? Legal. Eu vou contar um pouco mais para as pessoas entenderem, né? Que quando a gente fala de mercado financeiro, infelizmente, ainda é algo que não é muito palpável para as pessoas, né? Então, primeiro, o que é a Gaia? Gaia é assim, esse negócio, né? Então, a gente emite títulos financeiros. Eu vou começar dando o exemplo do MST, né? Do MST. O que o MST fez? O MST foi para a Bolsa e tal. O MST é composto por várias cooperativas, e essas cooperativas de produção, como qualquer negócio, organização, precisa de capital de giro. Por quê? Porque ela precisa comprar equipamento. Não adianta você falar assim, aí tem pessoas que falam assim, eu sou contra o MST captar dinheiro. Então você quer que o MST sobreviva como? Ele vende alimentos, né? Então ele tem que ter equipamento para moer a farinha, para empacotar o feijão, empacotar o arroz. O MST precisa disso. E o MST também precisa, as cooperativas, de recurso para plantar e depois colher. Senão vai ser massacrado por todo mundo. E o MST não acessa recurso, muitas vezes. Por quê? Especialmente nos 4 anos tenebrosos que a gente teve aqui, que foram muito difíceis, né? Então o MST falou assim, preciso de dinheiro. Aí a gente falou, legal. Aí o Edu Moreira, né, um grande amigo, ele foi lá e me apresentou o Sted, o João Paulo, a turma toda, a gente ficou amigo depois, enfim. E aí a gente falou, legal, vamos fazer com que as pessoas físicas, progressistas especialmente, ao invés de você colocar, lógico que você coloca o seu dinheiro no banco, enfim, por que você não quer colocar uma partezinha do seu dinheiro numa cooperativa do MST? Que ela vai plantar, vai vender e vai te repagar. Então foi esse instrumento que a gente fez o CRA, e aí a gente fez várias vezes, tá? E aí depois eu posso entrar um pouco mais no meandro, que as pessoas falam, eu quero investir, eu não consigo. Enfim, o mercado financeiro, ele é regulamentado para ser excludente, tá? O mercado financeiro é excludente, ponto. Tá? Então, por isso que nem sempre eu consigo fazer com que as pessoas invistam. Então, a Gaia faz isso. A Gaia cria instrumentos financeiros para reduzir desigualdade, para todas as pautas progressistas especiais que a gente tem. Reduzir desigualdade, construir moradia popular, reformar a casa na comunidade, agricultura familiar, assentamento da reforma agrária, e por aí vai. Tá? Aí a gente faz isso. Só que, aí eu volto um pouco no meu passado. Eu era uma pessoa inicialmente dentro do mercado financeiro. Há 24 anos trabalho dentro do mercado financeiro. Em 2009 fundei a Gaia. E durante muitos anos eu fazia negócios, tá, para financiar prédio na Faria Lima, para financiar shopping center, para financiar o agronegócio. Sim, a gente fez muitos negócios para financiar isso. Até o momento que a gente viu que estava errado. Ou estava errado, eu não queria mais aquilo. E aí naquele momento, o que eu fiz? Eu dividi a empresa em dois. Tá? Dividi em dois. Um é o meu futuro, o que eu quero fazer dessa empresa, e o outro é o passado. O passado tinha um negócio. Essa empresa do passado, eu vendi a empresa. Vendi, toma. E aí agora eu vou falar um pouco de motivações, e acho que talvez se conecte com muita gente aqui. Para a gente reduzir a desigualdade, quem tem mais tem que abrir mão. Olha só, para a gente reduzir a desigualdade, quem tem mais tem que abrir mão. Não adianta falar assim, o Edu Moreira fala muito isso, né? Vou acabar com a pobreza. Vamos enriquecer todo mundo. Não dá, não tem planeta para isso. A gente tem que fazer assim. Quem tem mais abre mão e quem tem menos vai começar a receber, né? E aí eu começo a reparar que no mercado financeiro há um vício por dinheiro. As pessoas são gananciosas ao extremo. Aí, eu sou conectado com as questões sociais. Eu tenho uma condição de vida bastante privilegiada, tá? Eu não sou nada hipócrita. Nada hipócrita. Então, sim, eu tenho uma vida muito confortável porque eu trabalho aqui e fui juntando. Mas aí eu fiz uma coisa que pouca gente faz, eu abri mão. Até aqui ele colocou abrir mão. Sim, eu abri mão de muito dinheiro. Muito. Enfim, é que é confidencial assim, mas muito. Muito, 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 muito. E aí, o que foi? Por que eu fiz isso? Porque, por alguns motivos. Qual é a lógica de ter uma acumulação infinita? Eu não preciso. Eu ando de carro alugado. Tá? Podia, mas não ando de carro alugado. Então, a primeira coisa foi abrir mão disso. Daí eu fui lá e coloquei isso daqui num fundo de endowment, que chama o fundo patrimonial, que não tem dono.
só para fazer coisas de impacto. Então, abri mão mesmo, doei, tá? Então, tá num processo, é bem burocrático, enfim. E a segunda coisa foi, a empresa que faz as emissões do MST e tal, essa aqui eu não vendi. Só que daí eu falei assim, faz sentido, eu sou novo, tenho 45 anos, enfim, mas eu deixar essa empresa para as minhas filhas? E eu acho que não. Porque eu vou ficar... eu amo as minhas filhas. E é uma sacanagem esse negócio de, você vai ser dona de empresa. Pô, e se ela quiser ser professora, se ela quiser ser dançarina, quiser ser arquiteta, quiser ser engenheira, não. Então, e eu acho que daí quando você abre mão disso, você fica muito mais solto. Aí eu fui lá e doei essa empresa para essa ONG, que fica o fundo patrimonial, de forma que eu não sou mais dono de nada. Eu passo a ser um executivo para causar impacto positivo. E o negócio tem que ser retroalimentado. Por quê? Porque a gente é funcionário, para pagar salário, só que com um olhar em que você entende o todo. E hoje a gente só faz negócios que causem impacto social e ambiental positivo. Então, João Paulo, quando você pega o MST é uma organização fantástica aí. Eles têm um profissionalismo. E quando você entra em habitação popular, por exemplo, como é que você faz para identificar o negócio sustentável? Ótima pergunta, Nassif. Eu vou dar 2 exemplos reais, práticos, que a gente já fez, tá? Então não estou divagando, faz mesmo. Pessoas que moram na comunidade, na favela. Se essa pessoa ela quer reformar a casa, ela vai pagar um tijolo mais caro, um cimento mais caro, ela não vai ter crédito para isso. Para você reformar um cômodo na comunidade, vai custar hoje em dia uns 6 mil reais, mais ou menos. A pessoa não tem 6 mil, só que ela tem 300 reais por mês para pagar. O que a gente fez? A gente montou um instrumento para financiar essas pessoas que moram na favela para pagarem 300 reais, 400 reais por mês para reformar a casa delas. Aí em parceria com um negócio social chamado Vivenda, que está na comunidade, que já reformou milhares de casas. E aí a pessoa ela não tem nem propriedade da casa. Ela não tem nem conta no banco. O banco não vai dar crédito para ela, mas a gente deu. A gente montou um instrumento do mercado de capitais para essas pessoas reformarem a casa delas, infelizmente muitas não são dignas as casas delas, mas para que elas consigam reformar a casa na comunidade. Então esse é um exemplo. Outro exemplo de moradia. Nós levantamos recursos e construímos então isso aqui já está pronto, na rua Frederico Stedel, no centro de São Paulo, um prédio. Agora eu quero construir mais 12 prédios. Aí você fala assim, então até alguém colocou aqui, quem controla os meios de produção? Sabe quem é o dono desse prédio? Uma ONG. A gente constitui uma ONG para ser dona de um prédio que vai cobrar um aluguel de 20 a 25% mais barato do que na região. E quem morar nesse prédio vai ter treinamento, curso, recolocação profissional. E quando essa pessoa atingir uma certa renda, ela vai dar lugar nesse prédio para uma outra pessoa. Então é um prédio para ter mobilidade social. Então, se a pessoa não pagar, você não vai matar a pessoa. Você fala, por que você não está pagando? Deixa eu te ajudar aqui. Então, é um prédio com um olhar completamente diferente do sistema capitalista tradicional, que você vai querer cobrar o aluguel mais caro da região. Não, a gente vai cobrar o aluguel mais barato da região. E o dono disso é uma ONG que a gente criou. Então, são novas formas de você olhar o sistema financeiro, o mercado financeiro, os negócios, olhando o bem comum. Quando você falou isso, eu me lembrei aqui da Ocupe 9 de Julho, que foi um trabalho da Carmen, que é uma senhora fantástica aí, que pegou um prédio. A Carmen Silva, da Ocupação 9 de Julho. Que é fantástico, fantástico. Inclusive, ela também tem conversado com a gente em relação a esse projeto, é super fã também, super. Vocês estão aproveitando a experiência dela também? Super. E o que ela conta, você tem educação profissional lá, você tem assistentes sociais lá para administrar conflito de vizinhos, orientação sexual. Ela falou, aqui não tem nenhuma adolescente que engravidou aqui. Tem algumas que já vieram grávidas e tudo aí. Agora, qual que é o grau de inadimplência que você tem desse público, João? A gente tem experiências muito diferentes, tá? Então eu tenho que falar que tem experiência. O prédio está começando a ser ocupado, vai começar a ser ocupado agora no mês que vem, em janeiro. Então, no prédio, ele acabou de ficar pronto, teve o Habits, então lá eu não consigo falar, tá? Minha experiência em agricultura familiar, não só MST, mas em outros movimentos sociais que a gente já também atua, que são menos conhecidos, e cooperativas. A agricultura familiar, a inadimplência é baixíssima, ela beira o zero.
eu diria que ela tende a zero. Tem algum atraso, mas ele é pontual. A agricultura familiar que a gente trabalha é mega exemplar. Assim, é incrível, é incrível. Empréstimos para pessoas na favela, tá? A gente teve... não afetou os investidores diretamente, mas a gente teve sim problemas, é importante falar isso, especialmente na pandemia. Isso que eu ia te perguntar. Porque e são seres humanos. Teve desemprego, a pessoa ela não tem uma reserva. Aí a gente, enfim, foi super maleável, jogou para frente, fez isso, aquilo, tal, mas teve isso gerou sim problemas de crédito naturalmente, porque a gente passou por momentos muito difíceis, especialmente para pessoas em situação mais vulnerável, né? Então isso lá aconteceu. Mas eu gosto muito, a gente atua muito nessas duas áreas, né? Habitação e agricultura sustentável, familiar e tal. Eu gosto muito de fazer negócio com a agricultura porque é um crédito produtivo. Óbvio que eu também gosto de fazer habitação. Só que a habitação, a pessoa tem que ir atrás de algo para ter a sua renda, né? Seja formal, seja informal. Na agricultura, já é um crédito para a produção, porque ela está produzindo cacau, está produzindo arroz, batata, enfim, o que for. Tá. Tem uma pergunta aqui do Cláudio Show. O Cláudio é professor da Poli, ele falou: e quanto ao financiamento da ciência? Temos, quando ele fala temos, é Poli, muitos projetos com impacto social e ambiental palpáveis que poderiam muito bem ser beneficiados por esse tipo de financiamento. Legal. Ótima pergunta, professor Cláudio. Aí eu vou aprofundar um pouco. Eu entendo que a ciência ela tem que ser financiada pelo Estado. Não só no Brasil, como em vários países. A gente sabe, né? A internet foi criada pelo Estado. Os neoliberais eles não conectam isso aqui ainda. Mas então eu acho que toda pesquisa básica, acho que idealmente ela tem que ser financiada a fundo perdido, porque é onde você tem aquele erro e acerto muito grande. Né? Você vai, e aí, porque quando você vai um dinheiro privado, pensa que o dinheiro privado é um dinheiro do Nassif, é um dinheiro meu, dinheiro seu, Cláudio. Você vai colocar lá, se tem um risco muito grande, você não quer perder o dinheiro, é natural, né? Então eu acho que a pesquisa básica, que ela é fundamental e foi destruída pelo último governo, tem que vir com isso. Por outro lado, se tem projetos que já estão testados, que causem um impacto ambiental, que causem um impacto social, mas que já estejam num estágio mais avançado, sem dúvida que a gente pode conseguir recurso para financiar isso. Mas, de novo, eu acho que a pesquisa básica aplicada na ponta, eu acho que é um papel super importante do Estado estar financiando isso. Ô, João Paulo, algumas décadas atrás aqui, pegou moda aqui o microcrédito, que veio através da influência aí de um indiano. Acho que até a nossa Caixa aqui em São Paulo chegou. Isso aqui, vocês chegam a trabalhar com essa ideia de microcrédito, pegar o pequeno ambulante, financiar essas coisas? A gente faz agricultura familiar no sul da Bahia com uma ONG chamada Taboa, em que é um super case incrível de microcrédito. Então, sim, até voltando um pouquinho, ele teve no Brasil, coisa de 2 meses atrás, o Mohamed Yunus. Ele foi prêmio Nobel da Paz porque ele criou o Grameen Bank. É um banco lá em Bangladesh que dá microcrédito. Então isso é lindo. Olha, gente, para quem não sabe, um banqueiro, ele é conhecido como banqueiro dos pobres, é um banco de uma cultura completamente diferente e ganhou um prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque ele é um banco bem diferente, é um banco que não tem dono, né? Tipo o que eu fiz com a Gaia agora, mas dadas as devidas proporções. Mas é lindo isso. O microcrédito no Brasil ele praticamente inexiste. E por que isso? Porque não tem... Não, os bancos, o sistema financeiro brasileiro ele é absolutamente concentrado. Ele é muito concentrado. E não dá lucro ficar... O microcrédito ele é caro. Por quê? Porque é o crédito de 1, 2, 3 mil reais, 500 reais. Então, ele exige uma força, ele é caro. Então, os bancos não fazem. Os bancos não fazem e não querem fazer. Então, isso acaba indo para outras organizações de terceiro setor, OCIPs e por aí vai. A nossa experiência no sul da Bahia com agricultores familiares de microcrédito é maravilhosa, maravilhosa. Né? Então, lá tem a Taboa que ela dá e tem um arranjo social que é super interessante, porque o microcrédito não tem garantia nenhuma tal, e aí formam-se grupos que as pessoas escolhem. Então, por exemplo, um grupo de 3 pessoas. Aí esses 3, eles se ajudam e pagam um boleto só. Então, é uma forma de você ter um grupo, e é muito legal isso, porque passa a ter uma colaboração
entre pessoas, normalmente pessoas que são próximas, para pagar aquilo. Então, a gente tem essa experiência com microcrédito no sul da Bahia, na região de Ilhéus, Serra Grande, Uruçu. É o crédito solidário. Se eu não pagar, eu estou prejudicando meu amigo aqui que está comigo. Exatamente. E às vezes você tá ferrado aquele mês, seu amigo vai pagar, e daí no mês que se ajusta com ele e tal. Então, você cria uma lógica positiva, assim, é muito legal, mas no Brasil, infelizmente, são poucos os casos. Esse é um dos casos mais bem-sucedidos, eu acho. É incrível, assim, a inadimplência é baixíssima. Quando você fala no banco excludente, é porque exige garantia, exige Exato. imóvel,